Graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou a pastora Luísa Tavares. Estou mais uma vez aqui trazendo para vocês um conteúdo para o nosso canal. É um grande prazer falar para vocês, homens e mulheres de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra, basicamente uma experiência de vida, né? Eu tenho aqui para vocês uma história, uma pequena história para contar. Um dia eu estava numa loja e eu estava observando as coisas que tinham dentro da loja e, sem querer, eu ouvi a conversa, né, de duas mulheres conversando. Elas estavam conversando, falando sobre homens. E eu não queria ouvir, mas eu estava ali, tinha que escutar. E uma delas falava assim: homem nenhum presta, nunca mais eu caso. Eu não estou nunca mais para homem nenhum. E esses homens, hoje, eles não respeitam mulher nenhuma. Eu fui traída e eu sei que todo homem trai. Então ela generalizava tudo. Tudo para ela era todos são iguais. Fazem a mesma coisa. Homem nenhum é fiel. E a conversa rolava em cima de tudo isso. E eu, de repente, cheguei junto e comecei a puxar assunto e comecei a perguntar para essa mulher que estava tão ferida, mas muito ferida. E eu perguntei para ela assim, mas o que aconteceu? E ela contou a história de que o marido trocou ela por uma mulher mais jovem e que ela era a mãe dos filhos. E ela falou lá, ela relatou um monte de coisas, histórias da vida real. Verdade. Então, eu conversei com ela e falei para ela assim: minha querida, mas eu queria só fazer uma pergunta para você. Você se acha uma mulher do bem? Uma mulher que é capaz de ser fiel? Uma mulher que é capaz de honrar um relacionamento, um casamento? Ela olhou para mim, pensou e disse: claro que sim, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que não sou capaz de fazer nada disso. E aí eu brinquei um pouco com a conversa e disse para ela: interessante, você se acha uma pessoa do bem, ok? Ela disse sim. Eu disse: e você acredita que só tem você na Terra que pensa desse jeito? Só tem você na Terra que é capaz de ser fiel? Querida, eu quero só te dizer uma coisa. Tem muita gente boa na Terra. O nosso problema, meus irmãos amados, são as nossas escolhas. Quando você escolhe errado, a consequência é o erro. Se você escolhe certo, se você busca conhecer as pessoas com quem você se relaciona, a probabilidade de dar certo é muito grande. E tem mais uma coisa mais importante do que o que eu estou falando. É você pedir o aval de Deus, o sim, o amém dele. Como você vai se relacionar com uma pessoa só porque ela é bonita, só porque ela tem um bom papo, só porque ela está na igreja? Olha, mulheres, vocês que estão na igreja, homens, vocês que estão na igreja, não se iludam. Ali tem joio. Não somente o trigo, mas tem o joio. E tá tudo misturado. Como que eu sei que aquela pessoa é uma pessoa que está falando a verdade, que vai ser uma pessoa bênção na minha vida e eu na vida dele? Quando eu falo com Deus, quando eu pergunto para Deus, quando eu coloco diante de Deus em oração e fico aguardando, porque não adianta você ficar sugestionando resposta de Deus, porque Deus, ele fala através de muitos sinais. E quando ele vai sinalizando, você vai caminhando e você vai vendo o sim de Deus ou o não de Deus. E quando ele diz não e que você passa por cima do não de Deus, aí acontece tudo isso. Ninguém mais presta na Terra, porque generalizar é mais fácil do que, só direcionar para uma pessoa. E eu falei com essa mulher e ela ficou pensativa e eu disse: você não é a única pessoa na Terra que é do bem, que pensa no bem das pessoas, que quer o bem das pessoas, que respeita as pessoas. Você não está sozinha. Tem muitas e muitas pessoas. Assim como eu falo para as mulheres que estão, muitos homens também, agora tem homem e mulher que estão solteiros, que tiveram algum tipo de rompimento nos seus relacionamentos, de traição, de adultério, seja lá do que for.
né? Eu não sei a história de cada um, mas eu sei que nesse momento você se encontra sozinho, sozinha. Espere no Senhor. Aguarde, porque Deus, ele vai apresentar a pessoa escolhida. Eu costumo dizer que quando nós estávamos no céu e quando Deus nos enviou para a terra, para o ventre da nossa mãe, ele escolheu o marido, ele mandou o marido, ele mandou a esposa. O nosso problema são as escolhas. Entendam, as escolhas transformam uma bênção em maldição. Porque quando você escolhe o pecado, você vai ter a maldição. Mas quando você escolhe o obedecer, você recebe o quê? A bênção de Deus, o aval de Deus. Então não se engane, existem muitas e muitas pessoas que fazem o bem e que buscam o bem na terra, que são sinceras, honestas, pessoas fiéis. Sim, existem muitas e muitas pessoas. Mas como é que eu posso encontrar essa pessoa? Pastora, como é que eu faço para encontrar essa pessoa? Essa pessoa nunca se apresentou a mim. Calma, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas abaixo do sol. E eu quero deixar para vocês o que está escrito aqui em Tiago 4, no versículo 17, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, nós temos que fazer o bem para receber o bem daqueles que estão em nossa volta. É assim que eu vejo as escolhas sendo aprumadas, acertadas, com o foco de Deus, com a vontade de Deus, com a luz do Senhor sobre nós. Que Deus os abençoe e que sejam muito, mas muito ricamente abençoados por todas e todas as histórias das suas vidas. Perdão é um mandamento. Você não pode esquecer nunca disso. Quando nós guardamos as feridas, nós ficamos o quê? Doentes. Mas quando nós liberamos e quando nós entendemos que as escolhas nos trouxeram tudo aquilo que nós vivemos nesses tempos, aí nós entendemos que temos que aguardar, esperar no Senhor. Que Deus abençoe, fiquem na paz. Um grande beijo. Até a próxima.